Olá, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo eu vou tratar acerca da formação do processo e se você não está com o teu código, pega ele, acompanha junto comigo, que vai ser melhor para a compreensão do tema. Como foi dito há alguns vídeos atrás, o direito processual ele se estabelece, ele se funda em três pilares. O primeiro pilar é a jurisdição. Então, a jurisdição é a atividade estatal, é essa função exercida pelo Estado de pacificar os conflitos sociais. O segundo tripé é o direito de ação. Então, é esse direito subjetivo de ter a tutela do Estado, de receber essa prestação jurisdicional, e vai ser um direito que cada um vai ter, de ver os seus interesses sendo então privilegiados. E o terceiro é o processo, que é esse meio pelo qual, é esse instrumento que o Estado utiliza para realizar o direito de ação, para conceder o direito de ação. E o processo, ele nasce com a propositura da demanda. De acordo com o artigo 2º do CPC, há um princípio da inércia e é necessário que o particular ele bata nas portas do Poder Judiciário a fim de que os órgãos do Poder Judiciário eles concedam então a tutela jurisdicional. Então o processo ele nasce com a propositura da demanda e a demanda, de acordo com o artigo 312, ela considera-se proposta na data em que foi protocolada a petição inicial. Artigo 312. Considera-se proposta a ação quando a petição inicial for protocolada, todavia a propositura da ação só produz quanto ao réu os efeitos mencionados no artigo 240, depois que for validamente citado. Então, o artigo 312, ele nos fala que os efeitos ao autor são produzidos no momento da propositura da demanda, no momento que é protocolada a petição inicial, já há, então, a litispendência, já há a formação desse objeto litigioso quanto ao autor. E para o réu, a litispendência, que é essa pendência de ação, ela só produz efeitos a partir da citação. Artigo 240 do Código de Processo Civil vai falar que a citação válida ela vai induzir, então, a litispendência, ela vai tornar litigiosa a coisa, enfim, uma série de consequências. E a demanda é esse ato jurídico que vai requerer uma forma especial. E essa forma especial de tramitação, essa forma especial para que ela seja proposta, é a petição inicial, que é um instrumento que serve para apresentar o conteúdo da demanda ao Poder Judiciário. E com isso também a demanda, ela demonstrando quais são os seus limites, ela vai bitolar a atividade estatal. O Poder Judiciário ele terá que ficar condicionado àquilo que está escrito ali naquela petição inicial. Então, o conteúdo da petição inicial ele acaba projetando a sentença. Então, por isso que se diz que uma boa petição inicial, bem delimitada, com os seus pedidos feitos de forma correta, ela acaba projetando uma boa sentença, porque o Poder Judiciário, de acordo com o princípio da congruência ou a distrição, ele fica condicionado aos limites dessa petição inicial. E a petição inicial, esse instrumento, ele possui uma forma devida. Os requisitos da petição inicial, eles estão ali descritos no artigo 319 do CPC. E o primeiro deles, que é fundamental, é que essa petição ela seja escrita, datada e assinada. Então, a regra é a petição escrita. Existem algumas exceções, como é o caso do juizado especial cível, o pedido de concessão de medida protetiva para vítimas de violência doméstico-familiar, a ação de alimentos, as demandas trabalhistas, quando se trata de reclamação. Porém, ainda todos esses casos, eles vão ser reduzidos por escrito.
Então, é essencial que essa petição inicial ela venha escrita e ela contém aqueles requisitos que estão ali no artigo 319, que vai definir o seu conteúdo. E qual que é o conteúdo? Então, ela precisa ser escrita, assinada e por alguém que tenha capacidade postulatória. A capacidade postulatória no Brasil, ela é definida aqueles que são regularmente inscritos na OAB, ao defensor público e ao membro do Ministério Público. Existem algumas exceções onde a lei ela concede capacidade postulatória a outros agentes que não esses mencionados. É o caso da ação de alimentos, do habeas corpus, as ações do juizado especial cível em primeira instância que tenham até 20 salários mínimos, a medida protetiva, as demandas, as reclamações trabalhistas. Então, veja que são exceções que são concedidas capacidade postulatória a esses autores. Mas a regra é que sejam inscritos na OAB defensores públicos ou membros do Ministério Público. Eles deverão indicar na petição inicial o seu endereço eletrônico e físico e ainda o advogado ele deve acostar a petição inicial à procuração nos termos do artigo 287 do Código de Processo Civil. Quanto aos requisitos, então o primeiro requisito da petição inicial é o juízo. Então ele fica na primeira linha da peça, fica para onde que ela está sendo direcionada. Quem tem capacidade para analisar, receber essa petição e conceder essa tutela jurisdicional. Então, na primeira linha, o autor ele deve estabelecer ali o juízo, que é perante quem, qual órgão que tem, de acordo com as regras de competência, compete analisar essa demanda. Então, ele vai colocar na primeira e ele vai se atentar para qual, se é para uma justiça estadual, para a justiça especializada, uma justiça federal, uma justiça do trabalho, uma justiça militar. Então, ele precisa conhecer das regras de competência. É muito comum, então, que seja na justiça estadual. E como que ele vai colocar lá naquele cabeçalho? Ele vai se direcionar ao excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito da vara de família, da vara criminal, da vara civil, da comarca de... E ele vai trazer ali, então, qual que é a comarca do estado correspondente. Ou se for uma justiça federal, lembrando que o juiz ele é federal, excelentíssimo senhor doutor juiz federal, então não é um juiz de direito. Enfim, ele vai estabelecer de acordo com a competência. O segundo requisito, então, logo após o juízo, ele vai deixar algumas linhas e vai conter a qualificação das partes. Nós temos como elementos da ação, nós temos o pedido, a causa de pedir e as partes. Então, ele precisa trazer aos autos esse elemento subjetivo. Quem são as pessoas envolvidas nesse processo? As partes, de acordo com o artigo 319, inciso 2º, ele vai trazer os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no cadastro de pessoas físicas ou o cadastro nacional da pessoa jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu. Então, ele precisa colocar isso de forma completa, de acordo com esse inciso 2º do artigo 319. Se for uma pessoa jurídica, é necessário que se traga o estatuto, o contrato social, o certificado de microempreendedor individual, se for essa a modalidade, ou o requerimento do empresário individual. Ele precisa constar ali nos autos qual que é o documento que institui essa empresa, essa pessoa jurídica, a fim de
cumprir com os requisitos de legitimidade, até mesmo para fornecer a procuração. Então, isso vai ser verificado pelo juiz. Se for uma demanda envolvendo um nascituro, então uma ação de alimentos gravídicos, alguma que envolva os direitos do nascituro que são resguardados de acordo com o Código Civil, apesar de ele não ter a personalidade jurídica ainda, que isso só acontece com o nascimento com vida, é necessário que conste nessa ação nascituro da fulana de tal, o nome da mãe. Então, que ele vai ter essa qualificação também. Se o autor ele não tiver algum dos elementos que está descrito aí nesse artigo 319, inciso 2º, ele precisa constar isso, informar nos autos. E se for o caso, ele pode requerer a diligência para obtenção dessas informações, de acordo com o artigo 319, parágrafo 1º. Caso não disponha das informações previstas no inciso 2º, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias à sua obtenção. Se a pessoa ela for incerta, também é possível ingressar com ação, mas ele terá que colocar ali algum esboço de identificação. Então, ele não sabe quem é a pessoa, mas é aquela que reside no lugar tal. Então, ele precisa trazer alguns elementos que tragam alguma identificação. Essa citação, caso ele não conheça, não saiba quem que é, seja incerta, ou ela esteja em algum lugar incerto, a citação ela vai ser editalícia, de acordo com o artigo 256 do CPC. Então, ele fala que a citação por edital será feita quando desconhecido ou incerto o citando, quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontra e nos demais casos expressos em lei. Então, tanto se não souber do endereço, como for uma pessoa incerta, ele pode solicitar essa citação por edital, que será tratado nos vídeos mais à frente. E também ele pode realizar, esse autor, uma citação ao número indeterminado de pessoas, como é o caso de ações possessórias, quando há uma invasão em alguma terra. Esse autor ele não sabe quantas pessoas estão ali, não tem conhecimento, não tem informação acerca dos seus dados. Então, é o que a doutrina ela chama de litisconsórcio passivo multitudinário. E o STJ ele tem entendimento de que os réus incertos eles devem ser citados por edital, ainda que o oficial de justiça ele leve um documento para aqueles que estão ocupando a área de terra tal, determinada nos autos. Ainda que ele leve esse documento pessoalmente, esses réus deverão ser citados por edital. Quanto à causa de pedir, que é o próximo requisito do artigo 319, o inciso 3º ele fala o fato e os fundamentos jurídicos do pedido, conhecido então como causa de pedir, que é um dos elementos da ação. O Brasil ele adota a teoria da substancialização da causa de pedir, então impõe ao demandante esse ônus de indicar qual que é o fato jurídico e qual que é a relação jurídica dele decorrente que dá suporte ao pedido. Então, o autor ele precisa trazer ali na petição inicial de forma clara esses fatos jurídicos, esses fatos que tiveram uma consequência e também essa relação jurídica que decorre desse fato. Então, isso não quer dizer, quando a gente fala de fatos jurídicos e uma relação jurídica, ou até mesmo como diz o inciso 3º, o fundamento jurídico não se trata do dispositivo legal. O enunciado 281 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, ele fala que a indicação do dispositivo legal ele não é requisito da petição inicial e, uma vez existente, ele não vincula o órgão julgador. Então, veja, ainda que o autor ele traga o dispositivo legal na petição inicial, ele conste nos autos qual que é o dispositivo legal, o juiz ele não está vinculado àquele fundamento. É tarefa do juiz
realizar essa subsunção do fato à norma, essa verificação de que aquele fato ele se encaixa em qual fundamento, em qual artigo. Então, isso vai ser tarefa do juiz, né, desse órgão julgador. A causa de pedir ela decorre do direito material, mas o que ele precisa deixar claro nos autos é esse fato jurídico e essa relação jurídica dele que decorre do fato. Também outro requisito é o pedido com as suas especificações. Então, não existe petição inicial sem um pedido. Não existe, é aquilo que o autor ele deseja com aquela petição. O pedido ele tem que ser certo, determinado, claro e coerente. E isso vai ser visto mais para frente. E se não tiver um pedido, ele gera então um deferimento da petição inicial, extinguindo o processo sem resolução do mérito, como está descrito lá no artigo 330, parágrafo 1º, o inciso 1º, e também o artigo 485, inciso 1º, que fala do indeferimento da petição inicial. Então, é necessário que tenha nos autos tanto o pedido imediato. O que é o pedido imediato? É aquela providência jurisdicional invocada, aquilo que o autor deseja, uma condenação, uma declaração, que haja essa execução. Então, é aquilo que ele deseja com a tutela jurisdicional. E o pedido imediato, que é o bem da vida, que é aquele bem que se procura alcançar com a providência jurisdicional. Então, o dinheiro, o objeto, a obrigação de fazer tal coisa. Então, o que realmente ele deseja com aquela condenação, com aquela execução, com aquela obrigação, enfim, com aquela declaração nos autos. Então, ele faz parte dos elementos da ação, o pedido, por isso tão importante constar na petição inicial. Ainda é necessário que conste em toda petição inicial, qualquer petição inicial, conste o valor da causa. Então, o valor da causa, ele é fixado com base nos artigos 291 a 293 do CPC. Toda causa precisa ter um valor. E esse valor ele deve ser certo, fixado em moeda corrente nacional, e ele serve para uma série de propósitos, seja para a base de cálculo das custas judiciais, para a fixação dos honorários sucumbenciais, para a definição da competência do órgão jurisdicional, para o cabimento de recurso, para a base de cálculo de multas processuais. Então, existem vários fins para esse valor da causa e algumas vezes as partes elas colocam fins meramente fiscais, quando na verdade o valor da causa ele é importante. Ele não quer dizer, o valor da causa, que a parte terá que pagar aquele valor. Normalmente, quando o réu ele é citado e ele confere a petição inicial ou confere aquele documento que tem as informações principais do processo, ele vai ter essa informação do valor da causa. E ele fica assustado porque ele acha que aquele valor é que ele tem que pagar. Nem sempre o valor da causa vai ser o valor que ele tem que pagar. Enfim, isso vai ser verificado no processo. Mas o valor da causa, ele serve então para uma série de propósitos, uma série de fins. Ainda, o artigo ele fala 319, inciso 6º, as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados. Então, também é um requisito constar ali a indicação de meios de prova. E os meios, eles podem ser prova oral, então através de testemunhas, arquivo de testemunhas, documental, pericial. Ele precisa constar ali na petição inicial quais são as provas que ele pretende se utilizar. Na prática, esse inciso ele acaba tendo pouca eficácia. As partes elas vão ser intimadas em momento próprio para que se manifestem quanto às provas que pretendem produzir.
E também o artigo 370 do CPC, ele estabelece que o juiz ele pode determinar de ofício qual que vai ser a produção de prova necessária à instrução do processo. Então, ele acaba sendo um pouco ineficaz esse inciso, mas é aconselhável que sim, o autor ele sinalize quais as provas ele pretende se valer. Depois ainda, o inciso 7º, a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação. Então, todo o CPC ele é calcado em uma base, em uma ideologia de que o processo ele precisa encontrar a solução adequada para esse conflito. E nem sempre a solução adequada seria adjudicada, aquela em que o juiz ele impõe às partes a tutela jurisdicional, ele que decide. Então, todo o processo ele é calcado na resolução consensual dos conflitos. Isso está lá no artigo 3º do CPC. Então, vai ser oportunizado ao autor e ao réu uma audiência de conciliação ou mediação, de acordo com a demanda, de acordo com os interesses ali estabelecidos. E essa audiência, ela ocorre antes mesmo do réu ele apresentar a contestação. Artigo 334, ele fala acerca dessa audiência. E a audiência, ela só não vai ocorrer quando se tratar de um direito que não admite autocomposição ou se ambas as partes elas expressarem o desinteresse na composição consensual, como está lá no artigo 334, parágrafo 4º do CPC. Então, por isso a importância do autor, ele colocar ali no primeiro momento que ele se manifesta nos autos, que é na petição inicial, que ele apresente se ele tem interesse ou não, né, na realização dessa audiência. Se ele não falar, se ele permanecer inerte quanto a esse inciso, o que acontece é que o juiz ele vai marcar essa audiência, porque somente a recusa, o desinteresse expresso é que seria capaz de produzir, então, esse efeito de não acontecer essa audiência. E o desinteresse precisa ser manifestado por ambas as partes. Então, o silêncio ele vai ser interpretado como interesse na realização. Não vai ser caso de emenda inicial se o autor ele não constar se a ele interessa ou não essa audiência. Ainda, a petição inicial ela tem que vir com os documentos indispensáveis à sua propositura. Então, de acordo com o artigo 320, a petição inicial ela será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Esses documentos, eles são aqueles que são identificados pelo legislador para comprovar a legitimidade e o interesse do autor para aquela ação específica. Então, não são os documentos que comprovam que ele tem direito, são aqueles documentos que são requisitos para aquela ação específica. Então, um exemplo, no caso de investigação de paternidade, tem que ter a certidão de nascimento, como diz a Lei 8.560 de 92, ou a ação de alimento, Lei 5.478 de 68, que também exige a certidão de nascimento nos autos, ou a certidão de casamento para demanda de anulação, como está descrito lá no artigo 1560 do Código Civil. Então, são documentos exigidos pelo legislador. Isso vai ter que estar descrito na lei para que ele seja considerado um documento indispensável. E isso é um requisito obrigatório, então, para que esteja presente nessa petição inicial. Para que fique melhor a compreensão, segue aqui um modelo genérico desse documento que é a petição inicial. Então, inicialmente, um cabeçalho que vai seguir as regras de competência, o juízo que vai ser competente para analisar essa causa. Então, aqui, excelentíssimo senhor doutor
juiz de direito da vara da comarca D, vai ter que verificar as regras de competência de acordo com cada demanda. Depois, a qualificação, o nome do autor e a sua qualificação, aqui representado por um advogado, então a capacidade postulatória também está preenchida, o endereço profissional, o fundamento dessa ação, qual que é o fundamento que justifica a peça, e não a causa de pedir, não que dá fundamento ao direito, mas aquela peça específica, aquela ação específica. Então, ele vem propor a ação de, vai descrever aqui qual que é a ação, em face do réu, então a qualificação do réu, seus dados, pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos. Então, primeiramente, os fatos. Aqui o autor ele vai narrar os fatos jurídicos que compõem a causa de pedir, porque ele está pedindo isso. Os fundamentos, se trata de uma ação, a respeito dessa ação o artigo tal fala isso, descrever esse artigo, no mesmo sentido outro artigo. Então, todos esses fundamentos ele pode constar. Lembrando que o juiz ele não vai estar vinculado a isso que o autor colocar. E muito importante é o autor vincular de forma clara o direito material aos fatos jurídicos apresentados. Ele precisa realizar essa subsunção lógica. Essa petição ela tem que ficar clara por que aqueles fatos eles geraram esse direito. Tutela provisória de urgência ou, enfim, de evidência, o que tiver no caso. Eu coloquei aqui uma tutela provisória de urgência. E no caso da urgência, ele vai ter que demonstrar a probabilidade do direito, que é o fumus boni iuris, e o perigo do dano ao risco ao resultado útil do processo, e que seria o periculum in mora. Os pedidos, então, pedido de deferimento de justiça gratuita, se houver, a designação de audiência prévia, que é um dos requisitos do artigo 319, a citação do requerido, e hoje o meio postal é a regra. Se ele não tiver os documentos, as informações suficientes para realizar essa citação, terá que solicitar que os órgãos públicos eles forneçam os documentos necessários, eles forneçam essas informações. Então, a Receita Federal, o Tribunal Regional Eleitoral e também outros órgãos como a Copel, Sanepar. O pedido da tutela provisória, o julgamento do procedente do pedido para o fim de condenar o réu ou declarar algo, aquilo que estiver de acordo com a demanda. Seja o réu condenado ao pagamento de honorários e custas sucumbenciais. E outros pedidos também podem ser feitos, como prioridade de julgamento, intimação do Ministério Público. O autor ele precisa colocar que ele pretende se valer de provas para sustentar o seu direito. E o valor da causa. Toda petição inicial vai ter um valor da causa, que vai ser atribuído de acordo com o artigo 292 do CPC. Termos e que pede deferimento, local, data e a assinatura do advogado. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Curte, comenta e nos vemos nos próximos vídeos tratando acerca da emenda à petição inicial e deferimento da petição inicial. Eu aguardo vocês. Até a próxima!